Salmos de número 46. O hino que vocês ouviram, Castelo Forte, foi baseado no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, que foi essa voz aqui apresentada, né? 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou nas angústias. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas nessa agora. Que o Espírito Santo esteja dirigindo essa mensagem. Porque é a palavra de Deus. Nós nos entregamos a Ele agora. Porque essa palavra nos salvou. Essa palavra se fez carne. Essa palavra se fez carne e nos salvou. Por isso que essa palavra é poderosa. E é nessa palavra que nós confiamos, nela nos estribamos, nela nós esperamos. Que o Senhor fale ao seu coração e que eu seja apenas um instrumento, como voz de Deus através da pregação da palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Talvez você pergunte, pastor, eu estou no culto tradicional. Eu não sei o que é que você considera como tradicional. Eu não sei o que é tradicional para você. Se tradicional para você for não pular, não gritar, eu não canonizo os hinos antigos, mas eu prefiro mais os antigos. Você é cara novo, né? Pastor, você é novo. Eu gosto mais dos hinos antigos porque eu enxergo mais Bíblia neles. Os hinos novos falam muito do pular, do gritar, do balançar, do pular para cá, pula para frente, pula para trás, dá uma rodadinha. Parece mais o karaokê da Xuxa. E nós não estamos aqui para fazer show. A palavra, ela tem que ser exaltada. Amém? Então esses hinos antigos, eles fazem meu coração pulsar mais, que eu enxergo Bíblia, eu enxergo letra bíblica, eu enxergo um cuidado, sabe? Aquele zelo que aqueles autores tiveram. E esse cântico aqui, esses Salmos de número 46, esse cântico Castelo Forte,
é um cântico mais, vamos dizer assim, mais entoado durante 4 séculos. Depois que Lutero apregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, aí você pergunta, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver contigo, porque nós estávamos vivendo num tempo de escuridão, de trevas, onde a pregação do Evangelho não era pregada e muito menos entendida. E a Reforma trouxe algumas marcas. A principal marca dela foi um reavivamento da pregação bíblica. Por isso que a Reforma tem a ver comigo, tem a ver contigo. E o tempo que nós vivemos hoje é uma releitura dos séculos anteriores ao século XVI. A história se repete. A história se repete. A palavra de Deus é deixada de lado, é colocada como se fosse um subterfúgio. Qualquer coisa eu pego a palavra e uso aqui se eu precisar. Se eu não precisar, eu fico comigo mesmo, a palavra fica de lado. Então nós precisamos entender esse momento histórico. E esse cântico é o cume, é o auge da história de Lutero. Por quê? Porque é o momento de mais sofrimento para a vida dele. Em abril de 521, ele declara lá no tribunal de Worms o seguinte: não posso fazer de outro modo, mantenho o que eu escrevi, que Deus me ajude. Lutero não estava brigando simplesmente com a igreja romana. Ele estava lutando contra todo um sistema. Todo um sistema. 95 teses que ele apregou lá no 31 de outubro de 1517. Traz uma revolução para as nossas vidas. Um retorno à palavra de Deus. Isso é importante para mim, é importante para você. Só que Lutero começa a ser perseguido depois disso. Ele prega, publica isso, mas ele começa a ser perseguido. Alguns líderes romanos queriam a morte de Lutero. Lutero continuou vivo, porque um amigo dele da Saxônia, Frederico, sábio, instrumento da mão de Deus, o manteve lá em Würzburg. Então Deus usa aquele homem, porque depois que ele fez aquela obra, depois que ele apregoou essas 95 teses, ele começou a viver o que Salmos 91 diz: espanto noturno, setas que voam de dia. O espanto da mortandade começou a assolar a vida dele. Aí você me pergunta, pastor, então eu vou ficar quietinho, porque se eu começar a tocar em vespeiro, vai vir luta. Vai. Mas é necessário. É necessário que você saia da sua vida cômoda. É necessário que você saia da sua vida egoísta e enfrente aquilo que Deus quer fazer com que você enfrente. Mesmo que depois daquilo o inferno se levante contra a sua vida, pessoas fiquem com raiva de você, o mundo se levante contra a sua vida, mas você não pode deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça nesse momento histórico. Existe algo a ser feito nesse momento histórico. Naquele momento do século XVI, o que eu tenho convicção que Deus queria era fazer isso. Agora hoje, Deus quer fazer alguma coisa através da minha vida e da sua vida. E eu e você não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Diante de lutas, ameaças, sofrimentos, Lutero compôs os melhores hinos. O primeiro hino de Lutero, o Cântico dos Dois Mártires, de Cristo, em Bruxelas. E o segundo, Castelo Forte, que descreve a hora mais escura da vida de Lutero.
perseguições da parte do imperador V, ameaça. Este hino foi chamado a Batalha de Lutero. E esse hino foi escrito dentro de uns salmos. Foi inspirado dentro da própria palavra de Deus. Lutero não tirava nada da cabeça dele. Talvez você queira produzir alguma coisa, mas não produza nada sem a palavra de Deus, senão vai virar um desastre. Vai virar um desastre. Tudo que você e eu fizermos sem a palavra de Deus vai virar um desastre. E o que me chama a atenção é esse apego que ele tinha. Salmos 46 é a base do hino Castelo Forte. E esses salmos nos ensinam algumas coisas preciosas. Eu creio que você veio aqui hoje, de fato, para entender que Deus é o seu castelo forte. Você está aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus firme no seu coração, mais ainda, essa estaca do castelo forte, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que se tornou presente, do Deus que reescreveu a sua história, a minha história, à luz do Evangelho. Eu tenho a convicção que você não pode sair daqui hoje da mesma forma como você entrou. Eu tenho a certeza que a sua compreensão de Deus tem que mudar. A gente sabe que não muda da noite para o dia, mas a gente sabe que também Deus pode fazer algo hoje por você. Todas as transformações que eu e você precisamos, talvez não aconteçam hoje, não acontecem todas no mesmo dia. Mas uma transformação, eu creio que Deus vai fazer através dessa mensagem. Essa mensagem tem um objetivo. O objetivo dessa mensagem é fazer com que você enxergue, pelo menos, o Deus poderoso. Que você enxergue Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. Que você enxergue nessa noite a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. O zelo de Deus em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida, da sua jornada. Que nós saímos daqui hoje convictos de que realmente, se Ele nos chamou, e eu tenho a convicção disso, Ele vai cuidar de mim e de você até o final. É o que Ele disse aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira lição que eu quero extrair dentro dos Salmos 46. Esse salmo fala de segurança. O contexto todo dele é um contexto de segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Meu querido, Deus nos traz segurança. Nós temos segurança no Senhor. Lutero estava num momento difícil da vida dele. Todos queriam pegá-lo, triturá-lo, porque ele incomodou muita gente. Mas foi necessário. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser passar por essa vida e quiser ficar quietinho na sua, não quiser fazer nada, talvez você vá para o céu, porque o céu é por graça, não é por merecimento. Entendeu? O céu é por graça, não é por merecimento. Então o que você faz aqui não é para ir para o céu. Eu vou pregar mais o evangelho para ir para o céu. Não, o céu você já tem. É de graça. O
que a gente faz aqui é por galardão. Talvez você não faça nada aqui, você passe por essa terra, seja mais um. Comum. Não cheira nem fede. Mas no seu momento histórico, nada, no seu contexto, nada vai ser abalado também. Deus pode usar outra pessoa, pode, mas no contexto da história dela, não no contexto da sua história. Deus é soberano, se Ele não usar um, Ele usa outro. Só que, na minha história, na minha vida, no meu ciclo, na minha vivência, na minha família, no meu convívio, nas oportunidades que surgiram para a minha vida, e foram muitas. Talvez você diga, eu já estou salvo. Você está certo, você está salvo. Você precisa incomodar. Você precisa mexer com as estruturas. Você faz isso ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Era muito mais fácil Lutero ficar na dele. Tinha uma esposa, mosteiro, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Assim pode estar as nossas vidas, tudo arrumadinho. Mas deixa o Senhor vir e mexer um pouco. Porque Ele tem segurança para você. O maior medo que a pessoa tem de fazer algo é a insegurança. Você sabe que o maior pecado se chama incredulidade? Quando você diz eu não vou não, porque... Quando você diz eu não vou não, primeira coisa, você não está colocando a sua segurança em Deus. E a sua segurança precisa ser Ele. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Não tenha medo. Nada temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Cada uma das 3 partes desse salmo reforça nossa confiança na presença de Deus. Olha só o que diz o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo escreve aqui o contexto de Salmos 46.
Só que Paulo fala de provas, mas Paulo fala também da certeza do amor de Deus. Paulo fala de provas, mas Paulo fala que existe uma certeza no amor de Deus. Em segundo lugar, Salmos 46, a base de Castelo Forte. É a base. Castelo Forte não é a base é o Salmos 46. Olha só o que diz o texto: ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Onde habita o Altíssimo. A segunda lição que eu quero extrair, e que o cuidado de Deus sobre a sua vida é constante. Eu creio num Deus soberano, mas eu creio num Deus, além de ser soberano, Ele é pessoal. Ele não te fez e chutou de vai, se vira. Não. Eu acredito na soberania de Deus, mas acredito que essa soberania também traz o cuidado pessoal, o cuidado constante. Esse cuidado constante é revelado através de uma vida de oração, uma vida devota a Deus, uma vida constante inclinada para o Senhor. Eu creio que Deus age. Eu creio que Deus agiu. Olha a história. Deus nunca deixou o seu povo desamparado, mesmo sem merecer. Israel não merecia nada, nem eu nem você, muito menos eu e você, que não fazíamos parte dessa linhagem natural, dos ramos naturais. Se fosse por merecimento, eu merecia algo e você também merecia, ir direto para o inferno. Merecimento para nós é isso, vai direto, sem escala, sem conexão. Mas não. E o cuidado constante de Deus com Israel. Adão peca, Deus manda cercar o jardim. Cuida da árvore da vida, porque dali sairia a vida eterna. A raça humana se corrompe, mas mesmo assim, Deus traz o dilúvio, mas preserva a linhagem. Deus não destrói o homem. Deus dá ordem para Noé, sua família e as espécies. Enfim, Deus não destrói o homem. Significa que nós temos um cuidado constante de Deus, ainda que as águas se encrespem e se lancem com fúria contra os rochedos. Nós temos um Deus que é permanente no seu cuidado, no seu zelo. Diga-se de passagem, eu acredito, ruralmente falando, que esse cuidado é nas mínimas coisas. Talvez você ache que não, mas eu acredito que é nas mínimas coisas. Sim, claro, com certeza. Se eu for parar aqui para contar todos os testemunhos, eu vou ficar aqui a noite toda, e você também tem muitos testemunhos. É porque nós conduzimos assim, nossa liturgia é uma liturgia mais cuidadosa, a gente tem muito zelo por aquilo que a gente fala aqui. E aqui não é culto de testemunho, embora em alguns cultos a gente abra oportunidade para o testemunho. Aqui é o culto de pregar a palavra, e o testemunho também é o cuidado de Deus através da palavra. Se eu ficasse aqui a noite toda, eu ia poder contar para você coisas que iam alimentar muito a sua fé. Do zelo, do cuidado constante de Deus, o cuidado constante. Cuidado com os rótulos. Os rótulos são perigosos. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte: pastor, eu gosto da sua mensagem na rádio, mas podia gritar mais um pouco lá. Eu disse: a irmã sente mais unção se eu gritar mais um pouco?
A unção está onde? No grito? Meu querido, cuidado com os rótulos. Talvez você esteja aqui hoje, foi batizado pelo Espírito Santo. Talvez não. Talvez você fale línguas, talvez não. Mas Deus está cuidando de você do mesmo jeito. Tanto que fale línguas, quanto que não fale línguas. Mesmo porque a evidência do batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. São dons distintos. E Deus está cuidando de você. Talvez a sua expressão de louvor seja uma expressão assim: Deus, muito obrigado por tudo. Deus, eu te agradeço. Ou talvez a sua expressão de louvor seja: obrigado, aleluia. Deus vai receber as duas se forem de fato de dentro do coração. Tire os rótulos, por favor, porque os rótulos enganam. Talvez a sua forma de se dirigir é glória a Deus. Talvez a sua forma de se dirigir a Deus seja glórias a Deus. Mas se aquele glória ou aquele glória realmente veio do fundo do coração, Deus vai receber. E eu não vou recriminar tanto o que dá glória ou quanto o que dá glória. E também não vou rotular um e outro como algo errado. Eu só não posso dizer que um está com a unção e o outro não está com a unção de Deus. Isso é perigoso. E talvez você ache que o cuidado de Deus não tenha sido constante na sua vida, porque você não viu nenhum movimento. Ninguém chegou para você e profetizou: eis que te digo, eis que te falo. Alguém pode chegar para você e dizer isso? Mas se você está esperando um relampeio, um relâmpago para que você enxergue a Deus, o que eu quero te dizer é que Deus pode se manifestar através disso, mas pode se manifestar através do silêncio, tanto de uma forma quanto de outra. Você precisa entender que Deus está cuidando de você constantemente, meu querido. Um pastor da Batista Sião, 20 anos pastorado, sogro do pastor Denilson, um expoente na Convenção Batista Brasileira. Ele tinha um problema, uma úlcera, que ele não podia jejuar. Ele não podia, ele tinha uma úlcera. Você imagine isso. As pessoas: pastor, você não pode jejuar. E agora o pastor não vai ter mais unção de Deus. Se você enxergar Deus dessa forma, se prepare, porque o seu Deus vai ser terrível para você. O seu Deus vai ser um matador, exterminador, não vai ter dó e piedade de você. Deus poderia ter pegado Adão e Eva e eliminado. Deus poderia pegar a descendência de Adão e Eva, que gerou muita tristeza no coração de Deus, e vamos eliminar essa raça ruim. Deus poderia ter pegado eu e você e dito: olha, acabou a história de vocês. Mas não, o cuidado dele é constante. Ele se manifesta cada dia nas nossas vidas. Terceiro lugar, terceira questão que esse salmo destaca: esse salmo fala de uma cidade eterna. Cidade eterna, olha só. Nela habita o Eterno, versículo 5, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em meu socorro. O castelo forte tinha uma convicção. O castelo forte tinha uma convicção que a salvação dele não estava simplesmente aqui, ó. Lutero não estava pensando assim: poxa, Deus vai me livrar dessa circunstância aqui, Deus vai me salvar disso aqui. Não, Lutero estava convicto de que a segurança dele estava na cidade eterna, a cidade do Deus vivente. Se ele fosse eliminado ali, se pegassem ele e o matassem naquele momento ali, a segurança dele estava não na cidade terrena, mas a segurança dele estava na cidade do Deus vivente, a Nova Jerusalém. A segurança dele não estava simplesmente em ser livre de algo, assim como muitos hoje buscam a segurança aqui nessa terra.
Conte o seu testemunho. Pastor, Deus fez muita coisa por mim. Eu morava num apartamento muito pequenininho, tinha só um quarto, e eu comecei a discutir com meu marido e pedir: Deus, eu estou quase separando do meu marido, me dá um apartamento maior, para que a gente fique mais à vontade, porque lá em casa é muita gente, não sei o que. Deus me deu, se resolveu tudo. Pastor, Deus, isso é Deus. Olha só a imagem que a pessoa tem de Deus. Esse Deus dela é muito pequeno. O Deus que Lutero exalta aqui é o Deus da cidade santa. O Deus que ele tem aqui, a fé que ele demonstra aqui através do Salmo 46, é um Deus da cidade eterna. É um Deus da cidade eterna. Ele não via Deus como algo tão pequeno assim. Ele via Deus como algo grande, como algo infinito, como algo poderoso. E quando Deus se revela a você, e quando você passa a compreender Deus do ponto de vista da cidade eterna, você diz: realmente Ele é poderoso, eu não vou ter medo de nada. Na pior das hipóteses, o que eu posso perder é famílias, bens, casas. E na melhor das hipóteses, o que eu vou ganhar é a cidade eterna de Deus. Na pior das hipóteses, o que eu posso realmente é que isso não dê certo. Aí, pastor, vai dar tudo certo. Talvez não dê tudo certo. Oxalá que dê tudo certo. Mas talvez não dê tudo certo. Mas Deus continua sendo Deus. A cidade eterna é a garantia da minha segurança. Talvez você não consiga tudo aquilo que você quis, que você sonhou. Talvez eu não consiga alcançar todos os meus sonhos, que talvez sejam muito egoístas também. Talvez não sejam nem para mim, sejam para o próximo pastor dessa igreja, eu não sei. Mas uma coisa eu quero entender a cidade eterna, eu quero entender a glória futura, eu quero entender o momento posterior, eu quero entender a promessa de Deus, eu quero compreender que eu não posso viver apegado a este mundo, eu não posso viver apegado a essa terra. Talvez eu não consiga. Talvez essa igreja não se torne a maior igreja do DF, não se torne a igreja com 10 mil membros. Talvez o próximo pastor faça com que essa igreja se torne uma igreja com 10 mil pessoas. Não sei. Talvez eu não consiga tudo aquilo. Talvez eu não consiga satisfazer os seus anseios. Talvez essa igreja não consiga satisfazer todas as suas vontades, as suas expectativas no que você entende do que é igreja. Mas se Deus me tirar dessa terra, e eu entenda, e você entenda o propósito da igreja, que é a Nova Jerusalém, para mim valeu a pena. Para mim valeu a pena. Esse será o meu prêmio. Prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse será o seu prêmio. Quanto mais eu medito no Evangelho, eu digo: meu Deus, como isso é lindo, como isso é profundo. Quanto mais eu medito neste mundo, eu digo: como isso é nojento, como isso é temporário, como isso é enganador, como isso tem me atrapalhado, como isso tem realmente ofuscado. Mas quando eu penso em Deus, quando eu penso no arrebatamento da igreja, quando eu penso na morada eterna, quando eu penso nesse momento posterior, quando eu penso que um dia não vai haver choro, não vai haver briga, não vai ter confusão, quando eu penso que eu não vou ter mais o espanto do terror noturno. Esses dias eu acordei com o espanto do terror noturno. Eu tive um sonho terrível com um familiar meu. Eu sonhei com um familiar meu, estava doente e tal. Eu acordei e falei: Senhor, meu Deus, que tristeza, que angústia. E de fato, aqui a gente vai passar por isso. Eu digo: meu Deus, que lugar é esse, meu Deus? Oh Deus, volta logo.
Volta logo, Jesus, volta logo. Eu sonhei e fiquei angustiado com aquilo. Humanamente falando, eu falei: Jesus, como é que eu posso ainda ficar apegado a este mundo? Como é que eu posso ainda crer que este mundo é melhor que o outro mundo? Como é que eu posso crer que aqui é o meu lugar? Como é que eu posso crer se esse mundo não nos garante a vitória? Mas a cidade eterna, essa te garante a vitória. A salvação realizada por Deus é uma das grandes provas daquilo que o Senhor é para nós, o antegozo do santuário eterno de Deus. O antegozo do santuário eterno de Deus. Em quarto lugar, Salmos 46 me ensina que a voz de Deus está irrompendo na história. A voz de Deus está irrompendo. A voz do Senhor está irrompendo. Olha só o que diz o versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa forte torre, ou a nossa torre segura. Vinde contemplar as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores, os seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Meu querido, Deus está irrompendo, Deus está agindo na história da humanidade. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. A voz de Deus irrompendo na história. O poder de Deus se manifestou na encarnação, no nascimento, na vida, na obra, na ressurreição, na ascensão de Jesus. Se manifestará no iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, Deus agiu na história, e espere uma coisa: a história não acabou. A história não acabou. A história só está começando. A história não acabou. Recebi a notícia. Um amigo do Esteves também, pastor lá em Buritis, Edson. Quantos eventos eu já fiz com Edson? Acho que uns 4 eventos que ele estava com a gente. Fiz uma cruzada lá em Buritis, ele ministrou no teclado. Um rapaz maravilhoso. Estava prestes a se casar. Empolgado, apaixonado. E Deus o leva. Humanamente falando, a gente fala: meu Deus. Mas biblicamente falando, a gente diz: a história dele agora está começando. A história dele agora está começando. Eu escutei uma frase hoje, não sei de quem foi, não sei se foi do André, dizendo: olha, no meu velório, se orarem para que eu ressuscite, não deixe, não ore, não faça essa oração, porque eu não quero voltar. Irmãos, a pior idiotice que tem é você orar, a pessoa orar no velório, orando para a pessoa voltar. Isso é uma questão humana, é um erro humano. Talvez eu possa até cometer esse erro, mas vai ser uma insanidade. Vai ser uma insanidade minha, momentânea. No velório do meu pai, estava lá naquela capela católica fazendo, o padre me deu a palavra, e eu falei sobre a ressurreição de Lázaro. Eu disse: olha, eu queria muito agora fazer uma oração para que meu pai ressuscitasse. Mas quando Jesus levanta Lázaro do túmulo, Jesus não queria ensinar para que eu e você saíssem de cemitério em cemitério ressuscitando mortos. Jesus quis ensinar que a ressurreição dele marcaria a nossa ressurreição. A ressurreição de Lázaro
é um protótipo da nossa ressurreição. Eu também quero dizer essa mesma coisa. Não ore para que eu ressuscite, porque eu não quero voltar para esse mundo. Por favor, não faça essa oração, que vai que Deus ouça. Se Deus ouvir, aí eu vou voltar e vou dizer: ai meu Deus, por que você ouviu? Estava tão bom, eu estava descansando, estava tão gostoso, estava dormindo, esperando a trombeta soar. E os mortos levantam primeiro, não é assim que diz primeiro aos Tessalonicenses? Então eu levantaria primeiro, eu creio nisso. Para quê? Eu iria olhar para vocês assim com a cara feia. Por que vocês fizeram isso? Talvez fosse até aqui nessa igreja aqui, o meu velório, né? Meu Deus, agora ore para eu morrer de novo. Ore, o mesmo que orou para eu ressuscitar, ore agora para eu morrer de novo, porque eu quero morrer de novo, porque foi muito bom. Foi muito bom isso, eu quero morrer de novo. Ore agora aí, use o poder de Deus agora e faça com que eu morra de novo. E talvez eu vou me tornar um rabugento, mais do que já sou. Porque eu vou ficar jogando na cara de vocês o tempo inteiro. Para que vocês foram orar para eu ressuscitar? Para quê? Para sofrer mais ainda. Para sofrer mais ainda. Meu querido. O versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Agora entenda o que é que esse versículo está querendo dizer para você e para mim. Ele está querendo dizer para você e para mim que o Senhor dos exércitos, o Senhor de Jacó está conosco, mas Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Talvez a teoria que você siga é a teoria da causa e efeito de Jó, dos amigos de Jó. Se a situação está feia para alguém, você diz: Deus não está com ele. Eu achei muito interessante o que o Caio Fábio disse. Ele foi um dos maiores pregadores que o Brasil já teve. Isso ninguém pode dizer contra ele, ninguém pode roubar essa história dele. O que está acontecendo hoje, bom, eu não quero considerar. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Eu estava indo para Águas de Lindóia e estava ouvindo uma mensagem dele. Ele disse o seguinte: hoje de fato eu conheço a Deus. Quando eu estava sobre os holofotes, quando todos estavam me bajulando, quando todos estavam me ovacionando, dizendo: Caio, tem 5.000 pessoas te esperando para você pregar. Ali de fato eu não conhecia Deus. Mas hoje eu conheço a Deus. Hoje eu sei quem é Deus, porque o Deus me fez enxergar o mais alto nível de sofrimento de um homem, abaixo do sofrimento de Cristo. Deus fez eu enxergar, e agora eu sei quem é Deus. Sabe por quê? Porque eu e você vamos conhecer a Deus, não é na bonança. A bonança nos ensina muito pouco a respeito de Deus. Eu e você vamos conhecer a Deus assim como Lutero, nesse castelo forte, baseado nesse salmo, através da luta, através da dificuldade. E ele entende a soberania de Deus através daquilo ali. Ele diz: realmente Deus é um castelo forte. Deus é poderoso. Eu quero te desafiar nessa noite. Qual a situação que você está vivendo? O que você está vivendo? Qual o problema que você está passando? O problema que você está passando está limitando, está fazendo com que você limite a Deus? Ou está fazendo com que a grandeza de Deus se sobressaia? Qual a dificuldade que você está tendo? Você sabe por que eu tive dificuldade de compreender a Deus? Eu tive muita dificuldade de compreender a Deus. Porque as mensagens que eu ouvia eram 4 passos para o sucesso, 5 passos para você ser um grande comerciante, para você ser um grande aquilo outro. E aquilo entrava aqui, não descia aqui. Eu tive muita dificuldade de compreender o Evangelho, porque eu era ministrado no Evangelho triunfalista, onde o ter é a marca de Deus, e o não ter é a marca do diabo. Se eu tenho, Deus está comigo.
Se eu não tenho, o diabo tomou de conta. E talvez o trocadilho de Deus e Mamon nos explique melhor. Para Deus, nada possuindo, traz a marca de Deus, não pelo fato de não possuir, mas pelo fato de depender. E o tudo possuir traz a marca de Mamon, porque a marca dele é sempre ter. O que você está passando? Algum amigo seu está te acusando? Você está sendo acusado de quê? De ser um homem sem fé? Mas pastor, eu estou sendo acusado de ser sem fé porque eu estou passando por problema. Não. Deus é o consolo. Seja aqui e principalmente, entenda o que eu vou te dizer agora para a gente encerrar. E principalmente na cidade eterna. Porque por aqui, nessa terra, passaram homens piedosos, que a marca da vida deles foi o sofrimento. Mas a herança deles foi a glória do Senhor. Não que eu tenha que sofrer para receber, porque isso aí também seria recompensa, seria salvação por obras. Não. Mas a dinâmica de Deus é diferente da dinâmica do homem. Essa terra vai ensinar para você a passar aqui muito bem. Eu sou filho do rei, eu tenho que ter o que o rei me prometeu. Mas a dinâmica do rei é diferente. A dinâmica do rei é diferente. O que você está passando? Quais são os dramas que estão tomando conta da sua alma? Quais são as perguntas que você tem feito diariamente? Talvez você tenha perguntado, por que eu estou vivendo isso? Talvez você tenha perguntado, eu não mereço isso. Talvez você tenha se perguntado, meu Deus, eu sou tão bom, tão honesto, eu não poderia estar passando por isso. Lutero também não. O que Lutero fez foi um ato revolucionário. Ele poderia a partir dali receber um descanso de Deus e ir para as ilhas gregas e ficar à vontade. O que Lutero fez, em virtude da sua recompensa, talvez tenha gerado um nó na cabeça, ou pode gerar um nó na sua cabeça. Talvez você faça muitas coisas neste mundo, e talvez não seja recompensado por nenhuma delas. Mas o Salmos 46 te ensina hoje, que Deus é o seu socorro, Ele é soberano, Ele cuida de você, vai cuidar de você, nunca vai te abandonar, seja na terra como no céu.